Caríssimos fiéis, uma sacerdotisa em meio a diversos bispos e sacerdotes em Chapecó, Santa Catarina. Sim, foi o que nós assistimos nos últimos dias na cerimônia de elevação da Diocese de Chapecó à Arquidiocese. Muitas pessoas se escandalizaram, mais uma vez, com essas profanações, com esses escândalos, não sem motivo, evidentemente. Mas a essas pessoas cabe alguns esclarecimentos. Caríssimos fiéis, o que aconteceu na Diocese de Chapecó é simplesmente a realização da agenda promovida pela nova religião do Concílio Vaticano II. Tudo bem? Nós estamos vivendo em uma era de ruptura com a Igreja Católica. O Vaticano II deu origem a uma nova religião. Na verdade, a máquina da Igreja é instrumentalizada para um novo fim, não é mais a salvação das almas, mas a união do gênero humano, não é? Apesar de Jesus Cristo. Sim, é assim, mais ou menos assim, que está escrito na Lumen Gentium, a famosa Lumen Gentium. Então, isso é um sinal de que nós estamos lidando com uma crise na igreja. O que é uma crise na igreja? É justamente quando aquelas autoridades, bem, uma crise na igreja, a crise na igreja pode ter vários motivos, mas a atual tem como ponto essencial a ruptura que as autoridades da igreja fazem com a sagrada tradição, a doutrina de sempre. Quer dizer, o que aconteceu em Chapecó é absolutamente inaceitável. Só que o que aconteceu em Chapecó vem acontecendo há 50 anos. Não exatamente isso, mas coisas análogas, não feitas somente pelos bispos, mas pelo próprio Santo Padre. Então nós vimos João Paulo II, o Papa Bento XVI, Papa Bento XVI que vai, por exemplo, à Igreja Luterana na sua visita à Alemanha e tece elogios a Lutero, que foi condenado pela Igreja, foi excomungado, né, exsurge domine, pelo Papa Leão X. Então, nós estamos lidando com um fenômeno, digamos assim, coerente com as novas diretivas que vem recebendo a Igreja. Não, mas o direito canônico de João Paulo II diz isso. Não, o liberal é assim. O liberal, segundo São Pio X, ele, em uma página ele diz uma coisa, em outra página ele diz outra. E nós estamos lidando com autoridades liberais. Nós estamos lidando com modernistas. E os modernistas, como dizia São Pio X, eles corromperam a eterna noção de verdade. Bem, então o que aconteceu em Chapecó, por mais que seja um escândalo inaudito, evidentemente, algo que aborrece de uma maneira incrível os católicos, não é? É algo normal, digamos assim, algo normal para a mentalidade desta seita que ocupa a igreja depois do Vaticano II, não é? São Pio X tinha condenado o modernismo, mas no Vaticano II eles conseguem assumir os postos de comando da igreja. Mas sempre foi ensinado na igreja que, diante de autoridades que não mais professam a fé católica, os católicos têm o dever, o direito e o dever de resistir pelas suas promessas batismais. E por isso que, por exemplo, os padres da tradição, por isso os chamados padres da tradição, muito bem falado, quer dizer, os que não romperam com a tradição, né, seguindo Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia, estão sempre dispostos a socorrer os fiéis no mundo inteiro que pedem socorro. Socorro. Por quê? Porque sem a fé católica é impossível se salvar. Então os fiéis pedem, procuram sacerdotes fiéis e pedem a esses sacerdotes. E esses sacerdotes, amparados pelo direito canônico e pela igreja, pelos teólogos de sempre, vão, apesar das negativas dos bispos e dos párocos, socorrer esses fiéis. Nós não podemos deixar os fiéis em consciência abandonados nas mãos de homens como esses, né? Como esses bispos que estavam no meio com essa senhora, né? E que inclusive dizem que recebeu a Sagrada Comunhão, um sacrilégio pavoroso. Então, há pouco tempo nós fomos advertidos pela Arquidiocese de Florianópolis por estarmos indo a Florianópolis socorrer os fiéis, né, catarinenses justamente, que querem a verdade católica. Então é por isso que nós vamos. Está aí a explicação. Nós poderemos ficar dias e horas explicando como nós estamos completamente conformes ao Espírito da Igreja, indo socorrê-los para salvar as suas almas.
E então, caros fiéis, procurem conhecer cada vez mais a crise na igreja. Esse livro, por exemplo, mostra de maneira impressionante como todos os papas, depois do Vaticano II, eles rompem com a doutrina da igreja, rompem com a tradição católica, são liberais, ora falam uma coisa, ora falam outra, mas, de uma maneira geral, estão trabalhando para essa nova religião. Então, não adianta se escandalizarem, é preciso conhecer a fundo o que está acontecendo na igreja. O que aconteceu em Chapecó se repete há 50 anos, novamente, dizendo novamente, é preciso resistir a isso que se passa na igreja, não é? Aderindo cada vez mais à tradição católica. Rezemos pelo Papa, pelos bispos, para que eles acordem dessa crise pavorosa. Por enquanto, nós combatemos em defesa da fé. Salve Maria.